Oi gente, tudo bom? Hoje o nosso vídeo é sobre medo. Semana passada a gente falou um pouquinho sobre timidez nas crianças e demos uma pinceladinha no que seria o medo. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre os medos nas crianças, os medos clássicos e como a gente pode ajudá-las nesse processo. Vamos lá? Então, gente, o medo é uma emoção primária, né, ou básica, e tem esse nome porque é comum a todos os seres humanos, ou seja, todos nós temos medo, independentemente da cultura da gente. Ele é muito importante para a preservação da espécie, né, porque é através do medo que a gente avalia se a gente vai enfrentar ou vai fugir de uma situação. Existem alguns medos nas crianças que são comuns no desenvolvimento, né, infantil e que ajudam, né, na maturidade e no desenvolvimento psicológico da criança. Ou seja, eles são normais, né? Então, cada fase da criança, dependendo da fase que a criança está, então, cada fase do desenvolvimento infantil pode ter alguns medos que são comuns. Por exemplo, medo do escuro, medo de barulho muito alto, às vezes a criança se assusta, medo de monstros, né? Enfim, existem medos típicos de acordo com cada fase da criança. Eu vou deixar um infográficozinho no site também, né? Vou publicar para que vocês tenham pelo menos assim uma ideia dos medos, de alguns medos, né, que são básicos. Além disso, a gente também precisa lembrar que alguns medos são aprendidos, né? A criança não passou por nada, por nenhuma situação em que desse medo, mas os pais, né, têm medo de alguma coisa e acabam passando esse temor para a criança. Então isso também pode existir, a gente também precisa ficar atento, né, o quanto que os nossos medos também podem passar para os nossos filhos. Então, como a gente falou um pouquinho na semana passada, né, às vezes o medo se apresenta quando a gente está se expondo a alguma coisa, né? Nem sempre, né, mas é comum a gente ter uma ansiedade, às vezes de fato um medo de se expor devido à opinião do outro, devido ao que o outro acha da gente ou vai achar do nosso desempenho. Como a gente falou, isso é comum, né? Porque todos nós quando vamos, ou pelo menos a maioria de nós, quando vamos nos expor, a gente sente esse receio, né? O problema é quando isso começa a paralisar a gente, quando a gente começa a não fazer as coisas por causa desse medo, né? Então, quando é que a gente também deve se preocupar com esses medos na criança? A gente falou um pouco isso, quando é que a gente pode, quando a gente tem que se preocupar, né? Quando a timidez está muito se manifestando muito na criança. Então, e com o medo? Quando é que a gente tem que prestar atenção nesse medo? Então, a gente precisa se preocupar, né, com os medos quando eles forem muito intensos. Então a gente vai prestar muita atenção nessa intensidade, né, do medo. Na frequência também, mas nesse caso vamos prestar bastante atenção na intensidade desse medo. Às vezes a criança se desespera, né, só imaginar uma situação a criança já se desespera. Então a gente precisa ficar atento. Às vezes é uma situação anterior que a criança já passou e aí ela também demonstra esse medo por uma situação já passada. E quando esses medos, né, que deveriam ser transitórios, se tornam permanentes, né? Então, dependendo da idade, a criança vai crescendo, né? Aquele medo era comum, era normal, mas ela está crescendo e o medo permanece, né? Então, a gente também precisa avaliar. Então, nesses casos, né, quando o medo é muito intenso, obviamente que a indicação é procurar um profissional, né, um psicólogo infantil, um especialista, né, para que possa ajudar a entender esse medo da criança e possa ajudá-la a superá-lo.
né? Porque a gente não pode também deixar a criança aterrorizada. Ah, é comum, é normal, não. Se tá muito intenso, não é comum, não é normal. A gente precisa de uma opinião, pelo menos avaliar, né? E ter orientações específicas sobre aquele caso. Como eu já falei várias vezes aqui, gente, eu falo sobre esses temas, mas são orientações gerais, né? Para casos específicos, a gente sempre tem que procurar um especialista no assunto, né? Então, existe o medo específico de uma situação. Então, enfim, né? A gente precisa tratar daquela situação especificamente, ok? Mas existem algumas coisas que a gente pode fazer, né, para esses medos transitórios, para esses medos dito comuns, né, na infância, do desenvolvimento infantil. Existem algumas coisas que a gente pode tentar fazer para ajudar, para a gente ver se a gente diminui esse medo na criança. Então, assim, primeiro, não vamos fazer pouco caso do medo da criança. Aquilo para ela é real, ela sente aquilo. Então, a gente precisa levar em consideração o que ela está sentindo, né? Não é problematizar tudo, mas é ser empático, gente. É se colocar no lugar do outro, né? É uma criança, então se a gente se colocar no lugar dela, ela tá sentindo medo, a gente tem que ser empático com ela, né? Procurar entender o porquê desse medo, né? Porque quando a gente começa a dizer, isso é besteira, isso não sei o que, menino, deixa eu falar, a criança começa, ou então quando ri, né? Da criança tem medo de alguma coisa, você ri, então faz pouco caso do que ela sente, né? A confiança começa a ser, acho que embaçada, assim, né, gente? Porque a criança vai começar, quando é que eu posso falar o que eu sinto, né? Ou vão rir de mim, enfim, né? Então, primeiro, não vamos fazer pouco caso do que a criança tá sentindo. Vamos aproveitar esse medo e tirar o máximo de informações dele, né? Então vamos perguntar à criança, o que é que você sente? Ah, medo. O que é que passa na sua cabecinha quando você pensa sobre isso? Né? Ou se a criança estiver apresentando medo na hora, o que está passando, filha, na sua cabeça? Tá com medo de quê? Então vamos tentar achar alternativas, né? Vamos tentar fazer com que a criança veja aquela situação de uma forma mais geral, porque ela está focada em algo específico. A gente tem que identificar o que é aquilo que ela está focada. E aí a gente vai tentando experimentar, né? Mostrar a ela alternativas. Sei lá, vamos supor que a criança tem medo de se perder, né? Que é um medo real, existe perigo, existe. Então a gente precisa orientar a criança. Então vamos aproveitar que ela está com medo disso e vamos entender. Tá, ok, filho, você tem medo de se perder. E o que a gente pode fazer para que isso não aconteça? A criança, de repente, não quer sair porque tem medo de se perder. E o que a gente pode fazer para evitar que isso aconteça? Né? E aí vocês falam, a criança vai falando, você vai explorando. E se acontecer, se você se perder da mamãe ou do papai, o que é que você deve fazer? E aí vocês vão também formulando alternativas, né? Porque a criança também começa a se sentir segura. Ok, vou fazer de tudo para não acontecer. Se acontecer, eu também já sei o que eu vou fazer. Então a tendência é que aquela ansiedade baixe, aquele medo se dilua, né? Aquele medo começa a ficar aquele perigo, aquilo que eu tinha imaginado, talvez não seja tão assim, porque a gente encontrou alternativas. E com isso a gente começa a ajudar a criança a desenvolver a capacidade de resolução de problemas, né, que vai ser fundamental para ela pro resto da vida. A gente vê muito adulto aí sem a menor capacidade, né, de resolver pequenos problemas. Então, quando a gente explora uma situação com a criança, quando a gente aproveita para orientá-la, se você se perder, faça assim, faça assado, o que você acha, o que você pode fazer? Deixa que a criança também fale e aí você vai orientando. Então, a gente pode explorar a situação e a criança começa a ver que, ok, tudo bem, né? Então, aquele medo diminui um pouco, né? Tende, pelo menos, a diminuir, a diluir. A gente também procura evitar colocar a criança de supetão em contato com o medo que ela tem, né? A não ser que já seja uma orientação de um especialista, enfim, acho que não vai
não vai orientar que coloca a criança de supetão, né, numa determinada na situação que ela tem medo, para que isso não gere uma fobia, certo? Mas assim, a gente evita colocar, né? A gente vai tentando explicar a ela, né, para que ela de fato entenda e aquele medo se dissipe. Né, a gente não vai, né, porque a criança tem medo de escuro, que a gente vai colocar ela dentro do quarto escuro, fechar a porta e dizer: você vai ver que não vai acontecer nada. Né? Fica aí que você vai ver que não vai acontecer nada, espera um pouquinho, daqui a pouco você sai. A gente não pode fazer isso, vai virar uma fobia. Né? Então a gente evita fazer, a gente não deve fazer essas experiências, né, para criança, para que a criança perceba que não tem nada. Não, certo? Isso pode virar uma fobia e aí sim vai ser um problema, algo que poderia ser transitório, passageiro, vai virar um problemão para a criança a partir daquele momento. Né? Outro exemplo que eu acho que pode esclarecer um pouco essa questão do medo é assim: vamos supor que a criança tenha medo de cachorro, né? Que também é um medo comum e às vezes é um medo transitório. Muitas vezes é um medo transitório, a não ser que aconteça alguma coisa. Mas ele está dentro dos medos clássicos. Você está indo comprar pão com a criança e vem um cachorro, né? De lá para cá. A criança já começa, não quero, começa a demonstrar medo, né? E aí a gente tem que agir com segurança, com calma e mostrar a ela, não vai ter nada, não vai ter problema nenhum. A gente vai passar pelo cachorro. Se a criança estiver em contato, né, com cachorro e criança, a gente pode botar a criança do outro lado, né, para que você fique no meio, né, para que também não seja tão perto. E você vai mostrar, vou segurar sua mão, a gente de mão dadas, você vai ver que não vai acontecer nada. Vamos passar tranquilamente pelo cachorro. Então é uma situação que está controlada. Né? É uma situação que a criança vai passar e vai ver que não, que você pode garantir que não vai ter nada com a criança, né? E aí depois passou, não teve nada, a gente pode dizer: tá vendo? Não aconteceu nada. O que poderia acontecer? Mais uma vez a gente começa a explorar. O que poderia acontecer? O cachorro podia me morder. Ele poderia te morder. Mas você vai falar com um cachorro que você não conhece, né? Sem saber se aquele cachorro se dá bem com pessoas desconhecidas. Isso é fato, realmente você tem razão. Isso você não pode fazer com cachorros que a gente não conhece. Mas o cachorro poderia só tocar o focinho, o narizinho dele em você. Isso, e aí a gente começa a explorar com a criança. Você teria medo disso? Como seria isso? Se o cachorro te lambesse, né? E aí a gente vai levando, dando alternativas e vai explorando, dependendo do que a criança fale, né? E a gente vai começando a mostrar a ela que não é aquilo tudo que ela estava imaginando, né? Não é aquele bicho gigantesco que ela estava imaginando, né? Que ao vê-la vai devorá-la e engoli-la. Não é assim. Então a gente precisa tentar dissipar esse medo perguntando e deixando que ela fale mesmo. E aí a gente vai dando alternativas, vai perguntando à criança, né, sobre aquelas alternativas, o que pode ser feito, o que não deve ser feito, né, se acontecer, o que fazer. Então, eu acho que essa é a forma, assim, mais simples de tratar o medo, esses medos transitórios, né? Mais uma vez, eu digo aqui que a gente está dando essas dicas para os medos que são clássicos, né? Aqueles que são normais no desenvolvimento infantil. Porque a gente sabe, gente, que o medo, a falta de medo é perigosa, né? A criança passa a ser uma criança destemida, uma criança que não tem medo de nada, e acaba se colocando em perigo em diversas situações em que não precisaria, né? Então, a falta de medo não é legal, o excesso de medo também paralisa a criança, ela vive aterrorizada, isso também não é legal, né? Mais uma vez, os extremos são prejudiciais, então a nossa intenção não é fazer com que a criança não tenha medo, mas sim que ela tenha um bom manejo desse medo. Ela tem que controlar, ela tem que aprender e ela tem que controlar os medos dela, não deixar que esses medos a controlem. Então essa eu acho que é o mais importante,
O objetivo não é fazer uma criança destemida, sem medo de nada, porque a falta de medo também a coloca em perigo, mas sim fazer com que ela saiba lidar com esse medo. Tá certo? Então eu acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar no blog o infográficozinho também para que vocês acompanhem. Vai estar no nosso Facebook e no nosso Instagram. Qualquer dúvida, qualquer comentário, deixa aqui ou lá no nosso site www.vidadacrianca.com. Espero que vocês tenham gostado e o nosso próximo vídeo é sobre ansiedade. Te espero lá, tá? Tchau, tchau!